Retomando a sessão, peço ao primeiro secretário que proceda à verificação de presença. Estão presentes os vereadores Paulinho do Esporte, Maria Amélia, Dr. Rodrigo Salomão, vereador Dude, Sônia Patos Amizade, Roninha, Abner de Madureira, Valmir do Parque Meia Lua, Hernani Barreto, Luiz Flávio, Rogério Timóteo, Paulinho dos Condutores e Edgar Sasaki. Temos um número suficiente para reiniciarmos, senhor presidente. Apresentação do próximo projeto. Discussão única do PLL 031/2021, projeto de lei do Legislativo. Autoria, vereadores Edgar Sasaki, Abner de Madureira. Assunto, dispõe sobre o plantio de árvores em imóveis e calçadas nas proximidades ou sobre a rede elétrica, no âmbito do município de Jacareí e dá outras providências, com substitutivos e emendas. Apresentação do projeto. Senhor presidente, nobres pares, público presente, a todos que nos assistem, boa tarde já, né? Bom, eu quero aqui, primeiro, agradecer ao vereador Luiz Flávio, a questão de 3 semanas atrás, quando ele pediu o adiamento do projeto, eu acho que foi realmente bastante pertinente, porque naquele momento eu também já estava querendo pedir e você já, né, tomou essa iniciativa, então obrigado pela iniciativa, né, tá? Gostaria de dizer que esse projeto de lei que estaremos novamente apresentando aqui é de minha autoria e também do vereador Abner de Madureira, tá? E também gostaria de agradecer as contribuições que a vereadora Sônia Patos Amizade fez a esse projeto. Então, fica aqui o agradecimento também. Bom, eu quero aqui dizer que nós alteramos o artigo 3º do projeto de lei, que falava sobre as podas, que deu motivo para várias discussões. Na realidade, essas podas e a questão do plantio em imóveis, nós tínhamos colocado justamente para tentar tomar cuidados com o plantio, para que realmente os moradores, posteriormente, não tenham problemas, tá? Então, o que nós fizemos, né? O artigo 3º ficou dessa maneira, tá? Artigo 3º. As árvores que forem suprimidas nas calçadas deverão ser repostas no mesmo local em que se encontravam pelo proprietário do imóvel, atendendo o dispositivo do artigo 1º e seu parágrafo único e a legislação vigente que trata dessa compensação ambiental no caso. Essa é a emenda 4. E a emenda 5, também, do substitutivo, ficou dessa maneira. O anexo 1º, o anexo 1, tá? Do substitutivo ficou dessa maneira. A lista de classificações das espécies de árvores quanto ao seu porte, contida no substitutivo do PLL 031/2021, para o novo anexo constante das páginas seguintes. Então, a justificativa nós colocamos da seguinte maneira. A emenda 4 objetiva a obrigatoriedade de se repor as espécies que forem suprimidas no mesmo local em que se encontravam. Então, quer dizer, ela tem que ser reposta. E por outras espécies, determinadas no artigo 1º em seu parágrafo único, além de que o proprietário do imóvel deverá cumprir o que a legislação pertinente exige em relação à sua reposição. E a emenda 5 é apenas para fazer uma substituição do anexo 1º, do anexo 1, por esse acompanha as emendas, a qual foi atualizado com a inclusão de novas espécies de aves em relação ao seu tamanho. Bom, esse projeto de lei visa justamente evitar futuras supressões, que aqui acho que todos os vereadores, sem exceção, recebem pedidos de supressão de árvores e também a poda debaixo de rede elétrica. E, normalmente, essas aves que são solicitadas, viu, Paulinho? São solicitadas as podas ou mesmo as supressões
são plantas de grande e médio porte. Tá? E quando você fala em médio porte, são plantas, médio e grande porte, são plantas acima de 10 metros. Tá? E você sabe que o poste normalmente, aliás, a rede elétrica, ela está numa altura de 7 a 8 metros de altura. Tá? Então, se você coloca uma planta de pequeno porte, jamais ele vai estar atingindo aquela altura. E nesse anexo 1, que nós fizemos algumas mudanças, eu acabei incluindo, através de pesquisas, né, em outros municípios, algumas árvores que são de médio porte, mas que não trará problemas embaixo da rede. Por exemplo, aroeira pimenteira, aroeira salsa, mesmo, como é que chama, o ipê branco, por exemplo, tá, que tem um crescimento lento e também não atinge um porte muito grande, e principalmente essas árvores que nós sugerimos, lembrei também da magnólia também amarela, tá? Elas são plantas que não, assim, elevam calçadas, não tem assim uma raiz que prejudica realmente residências. Então, por essa razão, nós incluímos algumas plantas nessa lista de pequeno porte, tá? Bom, eu quero aqui mostrar algumas fotografias. Eu quero que a técnica focalize aqui. Isso aqui, na verdade, por favor, a técnica. Estava quase certo. Bom, aqui é um Ficus Benjamin, que vocês podem notar que a fiação está dentro da rede, no caso, né, da fiação, e isso pode comprometer, tá, a questão de energia elétrica no dia de chuva, tá bom? Aqui é uma fotografia também que eu gostaria de mostrar, como é que deve ser as plantas que deverão ser plantadas debaixo da rede elétrica, tá? Então, são plantas de pequeno porte que não trará problema nenhum, tá? A rede elétrica, no caso. Aqui uma próxima foto aqui, de uma árvore que já não é indicado para se plantar, que é a espatódia, e também uma planta de grande porte. Então, vocês podem ver que, na realidade, houve um crime aqui, né? Não houve uma poda, destruíram totalmente uma árvore. Vocês acham que isso é uma árvore? Tá? Mudou totalmente, né, a arquitetura dessa árvore, no caso, tá? Devido à rede elétrica que existe acima dessa árvore, no caso. O que normalmente ocorre, pode ocorrer também curtos, né, no caso faíscas, aqui como vocês podem notar, tá aí uma árvore que ela está dentro da rede elétrica, no caso. Uma outra foto aqui também, vocês notam que essa árvore que foi suprimida, tá, a calçada tem 1,5 m de largura, ela não permite a passagem de pessoas, principalmente cadeirantes. Como é que um cadeirante vai passar numa calçada nessas condições? Tá bom? Então, isso pode ser ocasionado por uma planta de grande porte, no caso. Uma outra foto que vocês podem notar que a calçada foi totalmente quebrada, ela ocupa praticamente a calçada inteira e, com certeza, comprometendo também a rede de água e esgoto das residências, no caso, próximas aqui. E essa última foto aqui é uma raiz que nós chamamos tabulares, que são características de algumas árvores. Nós podemos citar aqui o Ficus Benjamin e também a própria espatódia, que tem essa característica. Ela chega a levantar essa raiz aqui como se fosse uma tábua de 30, 40 centímetros de altura. Então, isso vai realmente danificar as calçadas, no caso, e poder também prejudicar o pedestre, que pode tropeçar, tá? E também impedir a passagem de cadeirantes e idosos também, tá? Então, essas são algumas fotos. Eu cheguei a apresentar algumas fotos na sessão há 3 semanas atrás,
eu não quero estar repetindo, né? Mas por isso que eu trouxe novas fotos para serem mostradas aqui hoje. É importante destacar aqui, o fato de você falar que não pode plantar árvores debaixo da rede elétrica de médio e grande porte, ela não impede que em outros locais, por exemplo, numa praça, de repente sei lá, num outro espaço que são maiores e tudo mais, que se plante isso aí. Que é importante você ter plantas de médio e grande porte também, mas não nas calçadas. E outra, plantas de pequeno porte, nós colocamos também nesse projeto de lei, que são permitidas do outro lado da rua, na outra calçada onde não tem a rede elétrica. E mais uma questão que gostaria de abordar aqui, que eu não falei na sessão há 3 semanas atrás, que hoje as calçadas são utilizadas para se fazer a passagem da rede de água e também a coleta de esgoto e fora também o encanamento de gás. Então você imagina uma planta de grande porte apertando lá, pressionando uma rede dessa. Pode ter problema de vazamento de água, de gases e também de esgoto no caso. Então, mais um motivo para tomar cuidado com o tipo de planta que se planta nas calçadas. Então, pequeno porte não é permitido mais, aliás, grande porte não é permitido nas calçadas. E de médio porte também embaixo da rede elétrica, somente as de pequeno porte. Ok. Uma pergunta. Aqui eu procurei o nome, tem um nome científico, né? E o nome popular. Eu não achei o chorão aqui. O chorão é o quê? Você sabe? É que, na verdade, o chorão é uma planta exótica, no caso, né? Nós estamos colocando... Não, o porte dela. É pequeno também. É porte pequeno? Porte também. Ah, tá bom. Porque ela é pendente, né? Não tem problema de ela crescer. Não, mas a minha cresce. Mas ela pende depois, Só que até estava atingindo a 5 eletricidade, metros no máximo. Mas a gente faz aquela poda artística, digamos assim, né? E a minha é linda, maravilhosa. Então, é uma questão de cuidados também, né? né? O chorão é tranquilo, viu, Sônia? Porque ela cresce numa certa altura, depois ela é pendente. Tá? E ela fica belíssima mesmo. Mas eu perguntei por curiosidade mesmo, legal, não sabia onde que se encaixava. Obrigada. Legal, tá? Então não sei se deu para vocês entenderem, né, essa questão do porte das árvores, tá? Então, plantas de médio e pequeno porte são permitidas nas calçadas. Agora, embaixo da rede, somente a de pequeno porte. Tá ok, pessoal? E a grande você pode plantar em parques, jardim, né, jardins e tudo mais aí, que não tenha problema de passagem de pessoas e assim por diante. Tá bom? E outra coisa que eu posso falar para vocês, né, evitar, por exemplo, de plantar muitas árvores, né, que tenha frutos grandes, né? Por exemplo, existe aquela, não é brasileira, inclusive aqui do lado da Câmara Municipal tem, que é a Adilenia indica, que ela produz na verdade o pessoal pensa que é um fruto, na verdade é que ela é um botão floral, e como ele é grande, ele pode também cair em cima de um carro, também em cima de pessoas e pode dar um ferimento para as pessoas também. Então são plantas que muitas vezes não são indicadas, né? E a gente pede para as pessoas, né, que queiram realmente plantar, sempre estar consultando, tá? Como diz, só para finalizar, senhor presidente, como diz a emenda 1 do Flavinho, né, do Luiz Flávio, que ele fala de consultar a Secretaria de Meio Ambiente no caso. Tá? Então, toda vez que houver alguma dúvida, está consultando a Secretaria de Meio Ambiente no caso. Obrigado e conto com o voto de vocês. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Eu gostaria de fazer um comentário, agradecer, né, que eu sugeri, né, de colocar uma emenda onde as árvores suprimidas fossem colocadas outras no local. Porque eu observo muito lá no meu bairro, Jardim Santa Maria, como tem locais lá que não tem árvores. Já comentei aqui, volto a comentar que a gente tem que fazer um plano de arborização aqui em Jacareí, com relação a esses condomínios que não têm árvores na calçada, e conscientizar as pessoas da importância de plantar uma árvore, não é?
Eu até postei a foto da minha casa outro dia, que eu reformei toda a minha calçada, fiz lá, plantei, tenho, né, várias plantinhas na porta da minha casa, e está linda a porta da minha casa. Eu não me importo de limpar todo final de semana. Por que eu estou fazendo essa observação? Eu estive num bairro e, conversando com uma moradora, eu perguntei, por que você não põe uma árvore na sua casa? Porque faz sujeira. Gente, não pode pensar assim, dessa forma, que a árvore faz sujeira. Né? A gente tem que pensar que é qualidade de vida. Né? Eu já falei isso aqui, não quero ser repetitiva, mas a gente tem que tentar conscientizar. Então, quanto mais aves dentro de uma cidade, maior a qualidade de vida dessa população dessa cidade. Então, como eu estava falando no Jardim Santa Maria, as pessoas estão retirando as árvores, não estão plantando, vai lá e cimenta o buraco. Né? Então, essa emenda vem aí favorecer que seja retirada a árvore e seja colocada no local uma árvore de pequeno porte. Né? Então, parabéns aí pelo projeto, eu sou totalmente de acordo. O projeto continua em discussão. Quero também falar que, independente do Flavinho ter pedido o adiamento desse projeto, eu fui o primeiro a subir na tribuna contra esse projeto, da forma que esse projeto veio para casa. É um projeto de grande importância, sim, né? Respeito os vereadores que mandou esse projeto, a emenda, né, do plantio, do cuidado, da preocupação, mas desde o início eu sou contra esse projeto porque muitas das vezes vão começar a plantar muitas árvores, às vezes em área pública, e depois, quando aquela região crescer e tiver de uma grandeza, vão fazer projeto de construção de hospital, posto de saúde, área esportiva. Se a maior dificuldade nossa é remover uma árvore, imagina uma área pública com 900, como tem no Meia Lua, 900 árvores plantadas numa área pública, aonde, se imaginar de fazer alguma melhoria, um crescimento naquela região, não vai poder fazer, porque para tirar uma árvore é uma dificuldade muito grande. Esse projeto eu continuo com o meu mesmo pensamento e não sou Número 3. a favor. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, só quero fazer um comentário daqui mesmo. Dar os parabéns aos vereadores autores do projeto, o vereador Edgar e o vereador Abner. E como é importante a gente amadurecer as ideias, a gente compartilhar experiências, foi pedido 3 sessões de suspensão esse projeto. Nesse meio tempo, apresentado 2 emendas. Teve uma emenda do vereador Flavinho, teve a consideração muito válida do vereador Roninha. Eu, naquele momento, usei a tribuna falando da dificuldade de identificar o momento da dificuldade do fiscal da prefeitura em falar assim, essa árvore foi plantada há 5 anos ou há 10 anos, de quem que é a responsabilidade, multa ou não multa. Então, a gente está mexendo com vidas, com pessoas. Nesse caso, é um projeto ligado ao meio ambiente, mas que impacta no bolso do cidadão. E eu acho que, com muita lucidez, essa casa trabalhou bem. Independente das bandeiras partidárias, da ideologia que carrega, nós conseguimos aqui colocar no papel algo que é possível de ser implementado e que vai melhorar o cotidiano da cidade. Então, parabéns a todos os vereadores que se envolveram, que se empenharam para que hoje a gente pudesse aprovar esse projeto. Parabéns. O projeto continua em discussão.
Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que faça a votação nominal do projeto na forma regimental. Senhor presidente, nós temos 3 emendas a serem votadas aqui no substitutivo. Emenda 1. Inclui o artigo 5º com a seguinte redação: compete à Secretaria de Meio Ambiente prestar informações sempre que o solicitante acerca das características e espécies a serem plantadas. Essa é a emenda 1. Emenda 4 passa a ser o artigo 3º com a seguinte redação: artigo 3º. As árvores que forem suprimidas nas calçadas deverão ser repostas no mesmo local em que se encontravam pelo proprietário do imóvel, atendendo ao dispositivo do artigo 1º e o parágrafo único e a legislação vigente que trata a compensação ambiental. Emenda 5. Fica substituído o anexo 1, lista de classificação das espécies de árvores quanto ao seu porte, contido no substitutivo do PLL de 031/2021 para o novo anexo, constante nas páginas seguintes. Essas são as 3 emendas, senhor presidente. A emenda número 1 está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Emenda 1 aprovada. A emenda número 4 está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Emenda número 4 aprovado com um voto contra. A emenda número 5 está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. A emenda 5 aprovada com um voto contra. Peço ao primeiro secretário que faça a votação nominal do projeto na forma regimental. É votação nominal do substitutivo. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Favorável. Como vota o vereador Roninha? Justificando meu voto, presidente, eu sou contrário e dizendo que muitas das vezes a gente está mandando para casa emendas aí, dando sugestões e ela não está vindo nem para casa, está sendo parada na comissão. Então, acho que está precisando um pouquinho mais de atenção e respeito também com esse vereador aqui na casa. Como vota a vereadora Sônia Patos da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Favorável. Como vota o vereador Abner de Madureira? Presidente, quero agradecer aos vereadores que compreenderam a razão desse projeto, agradecer a parceria do vereador Edgar Sasaki. Nós recebemos essas demandas desde o início do nosso mandato, em 2017. Quando o vereador Edgar retorna para a Câmara Municipal, nós conversamos e o vereador Edgar, que é conhecedor profundo desse assunto de agronomia, de plantio de árvores, de manejo dessas questões ambientais, eu então conversei com ele e ele aceitou vir com essa parceria, com esse projeto, para a gente conseguir, então, a partir da aprovação desta lei, regulamentar o plantio, principalmente no lado onde passam os fios da rede elétrica na nossa cidade. Então, obrigado, Edgar, parabéns, obrigado a todos os vereadores e o meu voto é favorável. Como vota o vereador Dudi? Favorável. Como vota o vereador Edgar Sasaki, justificando meu voto, eu quero aqui agradecer a todos os novos vereadores aí, por estar votando favoravelmente ao nosso projeto. Então, esse projeto, como o vereador Abner disse, surgiu justamente no dia que teve a apresentação do pessoal da EDP Bandeirantes. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável.
Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. O projeto de autoria do vereador Edgar Sasaki, Abra de Madureira, assunto dispõe sobre o plantio de árvores e imóveis e calçadas nas proximidades ou sobre a rede de energia elétrica no âmbito do município de Jacareí e da outras providências, for aprovada por 11 votos favoráveis e 1 voto contra. Próximo projeto.